Estamos aqui no jornal Odontal e hoje teremos uma matéria de odontologia legal a respeito de como identificar a faixa hétero de um crânio. Bom, a odontologia forense ou odontologia legal é a especialidade odontológica que trabalha diretamente com a justiça, podendo atuar nas esferas civis, criminais e trabalhista, bem como o processo ético e administrativo. Ele desempenha um papel fundamental nos exames cadávicos e no vivo, sendo aceito mundialmente como uma ferramenta confiável para diversas modalidades, periciais como a identificação humana, a estimativa de idade e a valoração do dano corporal pós-traumático. Hoje, na cidade de Itaiumi, teremos uma entrevista com duas odontologistas. Boa noite, Judite. Agora a matéria é com você. Boa noite, Carita. Eu estou aqui no laboratório de anatomia em Itaiumi com duas odontologistas, Amanda e Thalia, justamente para explicar o trabalho realizado por elas. Primeiramente, Amanda, você poderia nos explicar para que serve a odontologia legal? Boa noite. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer pelo convite a essa entrevista. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a odontologia legal exerce um papel importante no processo de identificação de indivíduos, principalmente quando é recebido para o processo de análise o crânio da vítima. Este possui estruturas particulares que podem fornecer dados suficientes para a determinação do sexo e idade de um indivíduo. Agora, Thalia, você poderia nos explicar qual o objetivo do trabalho de vocês no laboratório de anatomia em Itaiumi? Sim, claro. O objetivo do nosso trabalho é determinar as características diferenciais entre partes de crânio pertencentes a indivíduos de diferentes idades. Você pode nos explicar um pouco mais desse trabalho? Sim, os nossos estudos demonstram que os dentes são estruturas orgânicas que fornecem os melhores subsídios para a estimativa de idade, pois sofrem menos interferência de fatores sistêmicos e de desnutrição, principalmente da vida fetal até os 21 anos aproximadamente, que termina o desenvolvimento dentário. Dessa maneira, quanto mais jovem, mais próximo da idade cronológica será a estimativa da idade. Para isso, o maior número de informações é necessário, tais como a mineralização e sequência de erupções dentárias, presença de patologias odontológicas como cáries, exodontias e periodontopatias, e sinais de envelhecimento, sendo estes os desgastes fisiológicos. Então, um exame direto por meio de exame clínico é realizado, analisando-se o número de dentes irrompidos, sua sequência eruptiva e o estado geral de elementos dentários. É realizado também um exame indireto por meio de radiografias que permite a análise mais completa para a estimativa de idade pelos dentes. Alguns aspectos podem influenciar no exame de estimativa de idade pelos dentes, como, por exemplo, no sexo, em que a erupção dos dentes é mais precoce nas meninas. Com relação à idade, são analisadas também as suturas cranianas, determinando em cada sutura o grau de soldadura. No nascimento, as articulações dos ossos do crânio são formadas por tecido conjuntivo fibroso. Em alguns pontos onde dois ou mais ossos se encontram são formados espaços denominados de fontanelas que com o passar do tempo vão sendo substituídos por tecido ósseo, formando as suturas. Nos indivíduos jovens, as suturas possuem um aspecto de linhas irregulares e, com o avançar da idade, começa o processo de obliteração das suturas. Essa obliteração ocorre de forma mais acentuada dos 26 aos 50 anos. A estimativa da idade, com base nesse grau, é realizada em um intervalo de idade usualmente de 10 anos. Então, nós vimos que é necessário todo esse conhecimento para a análise da idade do crânio. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Então, a matéria foi essa. Agora passaremos para vocês uma videoaula a respeito dos aspectos héteros do crânio. Bom, através desse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os aspectos etários relacionados ao crânio.
Ou seja, do nascimento ao envelhecimento, vamos citar as diferenças que ocorrem no esqueleto crâniofacial. Primeiramente, para entrarmos nesse assunto, eu acho interessante citarmos de uma forma bem resumida a formação óssea. Como todo o nosso tecido ósseo se forma, mas dando o enfoque principal ao crânio, né, que é o nosso tema. Bom, ao citarmos o crescimento ósseo, pensamos logo no tecido ósseo em si, que é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser o principal componente dos ossos no nosso esqueleto. Tem como uma de suas características mais marcantes a presença do material extracelular calcificado, que é a matriz óssea. Essa matriz é rígida devido à calcificação, mas também é elástica devido à presença de fibras colágenas. Nós temos 3 tipos de células situadas na formação do tecido ósseo, né? Os osteócitos, que são as células situadas no interior das lacunas da matriz, os osteoblastos, que são células relacionadas à síntese da parte orgânica da matriz e estão localizados na sua periferia, e os osteoclastos, que são células móveis, correndo, portanto, em várias partes do tecido. Mais para frente, nós vamos falar da importância dessas células nas diferenças etárias do crânio, na questão da remodelação óssea. Nessa imagem, a gente pode observar uma ilustração do tecido ósseo. Temos os tipos de ossificação. A ossificação endocondral, que forma-se a partir de uma cartilagem, um esboço para a peça óssea, que posteriormente será destruída e substituída pelo osso. Em algumas áreas, essa cartilagem persiste, sendo denominada cartilagem de crescimento. Essas áreas são responsáveis pelo crescimento em comprimento dos ossos longos, que são as regiões entre as epífises e as diáfises. E temos a ossificação intramembranosa. A formação óssea membranosa ocorre a partir de uma condensação do tecido conjuntivo membranoso, na qual as células mesenquimatosas diferenciam-se em osteoblastos, que produzem a substância óssea extracelular, denominada matriz osteoide. Essa matriz sofre calcificação, tendo como resultado o tecido ósseo. A gente pode dizer que o esqueleto cefálico, a maxila, o corpo e o ramo mandibular se formam a partir da ossificação intramembranosa. O côndilo mandibular e a base craniana, a qual tem influência no crescimento facial, tornam-se por ossificação endocondral. Ainda falando sobre composição dos ossos, temos que citar 2 tipos de ossos que temos no nosso corpo, que é o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto é encontrado na região mais periférica dos ossos. Caracteriza-se por ser denso e forte, não apresentando cavidades visíveis. E temos o osso esponjoso, que caracteriza-se por possuir uma série de espaços intercomunicantes que geram a aparência esponjosa desse tecido. Podemos falar agora rapidamente sobre os movimentos do crescimento ósseo, que é a remodelação óssea, que gera o deslizamento e o deslocamento. Então, todo crescimento ósseo se dá pelos mecanismos básicos de remodelação, deslizamento e deslocamento. A remodelação consiste nos processos especializados de aposição óssea em um lado da superfície cortical óssea. Ela é promovida pelos osteoblastos, e o de reabsorção óssea na superfície oposta promovida pelos osteoclastos. E existem 2 tipos de movimentos durante o crescimento: o deslizamento, que é o movimento gradual da área de crescimento ósseo, provocado pela combinação dos processos de aposição e reabsorção óssea, e o deslocamento, que é o movimento de todo o osso como uma unidade. Na imagem, podemos observar 3 indivíduos. O indivíduo que constrói, a gente chama ele de osteoblasto, é ele quem faz a reposição óssea. E o indivíduo número 2, a gente chama ele de osteoclasto. Ele é o que faz a reabsorção óssea. Esses 2 juntos, eles fazem um movimento de deslizamento.
No indivíduo número 3, podemos ver um movimento de deslocamento. Conforme o osso cresce por deposição óssea em uma determinada direção, ele se desloca no sentido contrário, afastando-se do osso vizinho. Deixar de citar o deslocamento primário e o deslocamento secundário. O primário ele ocorre por não compressão do osso contra um outro, mas pela força de expansão dos tecidos moles em crescimento que o recobrem. Já o deslocamento secundário, ele se dá não pelo crescimento do próprio osso, mas pelo crescimento dos outros ossos relacionados a ele, direta ou indiretamente. Por exemplo, o crescimento em direção anterior da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro, que desloca a maxila para frente e para baixo, como vemos nessa imagem. Agora que a gente já entendeu todo o processo de crescimento e deslocamento do crânio, nós vamos focar agora no crânio em si, como ele se desenvolve, abordando algumas áreas mais importantes. A primeira delas que eu quero citar é o crescimento da abóboda craniana. Ela é formada pela prolongação do frontal e dos parietais. À medida que o cérebro aumenta de volume, os ossos que o recobrem se expandem em altura, largura e profundidade. Esses ossos são auxiliados pelos sistemas de suturas, onde é gerada uma tensão que resulta na formação óssea, nas bordas dos ossos articulados. O cérebro tem grande parte do seu crescimento completado na infância e a abóboda craniana é uma das primeiras regiões do esqueleto crâniofacial a atingir o tamanho total, embora as suturas ainda fiquem bastante evidentes por algum tempo após o crescimento no adulto. Vou falar um pouco sobre o crescimento da maxila. Podemos citar que ela tem uma ossificação intramembranosa que cresce por aposição e reabsorção óssea em quase toda a sua extensão e por proliferação de tecido conjuntivo nas suturas. Nela estão inseridos músculos que influenciam a forma final desse osso. A região do túber é a área de maior crescimento da maxila, promovendo o alongamento do arco na porção posterior e aumentando assim o comprimento maxilar, proporcionando espaço para o rompimento dos molares. À medida que a maxila cresce para cima e para trás, sofre também um deslocamento em direção antero e inferior. A respeito do crescimento do processo alveolar, este adapta-se e remodela de acordo com as necessidades dentárias e sofre reabsorção quando os dentes são perdidos. A deposição óssea do processo alveolar contribui primordialmente para o aumento da altura maxilar, mas também auxilia no aumento do comprimento, pois acompanha o crescimento da tuberosidade. Falando agora do crescimento mandibular rapidamente, a ossificação endocondral ocorre nos côndilos e a ossificação intramembranosa ela é responsável pela formação dos ramos e do corpo mandibular. Essa ossificação endocondral ela está presente no côndilo e se faz devido aos variados níveis de pressão que ocorrem nessas superfícies condilares. Isso gera um movimento para trás e para cima dos côndilos, contribuindo principalmente para o crescimento em altura da mandíbula e um deslocamento de todo o osso para baixo e para frente, também influenciado pelo movimento da base craniana média para a frente. Apesar do organismo conservar sua estrutura geral, ele está em constante transformação. Vamos falar agora das diferenças etárias no crânio na fase infantil. O crânio de um recém-nascido é composto de múltiplos ossos e suturas, que permitem a sua passagem através do canal do parto. O volume do cérebro é quadruplicado nos 2 primeiros anos de vida. Além dos ossos e das suturas, há um espaço mole e membranoso, denominado fontanela, que separa os ossos do crânio. À medida que o cérebro aumenta de volume, os ossos que o recobrem se expandem em altura, largura e profundidade. O cérebro tem grande parte do seu crescimento completado na infância e a abóboda craniana é uma das primeiras regiões do esqueleto a atingir o tamanho total. A estrutura facial média e a cavidade nasal crescem em uma razão que seja proporcional à necessidade do oxigênio, visto que a maxila e a mandíbula crescem em uma taxa comparativamente elevada para prosseguir com o aumento do metabolismo que continua até a idade adulta.
Comum se olhar para um bebê e achá-lo cabeçudo. Essa percepção de fato procede. Conforme os meses vão passando, a cabecinha vai ficando mais proporcional ao resto do corpo. Para se ter uma ideia, no segundo mês de gestação, a cabeça corresponde à metade do corpo do feto. Quando o bebê nasce, o percentual já caiu para 25%. Na idade adulta, a cabeça equivale proporcionalmente a apenas 10% do corpo. Adulta, com o passar da idade, a altura facial total sofre modificações consideráveis, juntamente com outras alterações associadas com a atrofia do osso maxilar, redução da projeção do queixo, aumento do ângulo da mandíbula e a perda da projeção da borda orbital inferior. A reabsorção do maxilar é um dos componentes de atrofia do lábio superior e as órbitas tornam-se côncavas, aumentando de tamanho. Com a desmineralização das estruturas ósseas, o osso zigomático, que confere a convexidade ao rosto jovem, tem uma perda acentuada de massa, o que confere às áreas de concavidade do rosto e achatamento das maçãs do idoso. Diferenças etárias relacionadas à mandíbula e à maxila. A mandíbula é o fundamento da face inferior e as mudanças nessa região afetam a estética facial. A idade de um indivíduo pode ser avaliada, determinando-se o ângulo mandibular e, para tal, considera uma média de ângulos. Essa diferença de ângulos no decorrer da idade se deve à redução das funções dos músculos mandibulares. O ângulo se torna obtuso e a cabeça da mandíbula tende-se à atrofia. O osso e o ângulo da mandíbula aumenta com a idade, o que resulta em uma perda de definição da parte inferior da face. O comprimento da mandíbula diminui significativamente na comparação entre os grupos de jovens e de meia idade. Já entre o grupo de meia idade e o grupo idoso, o que se destaca é a diminuição da altura do queixo. No indivíduo idoso, o crânio apresenta modificações apreciáveis. Alterações principais se localizam na maxila e na mandíbula. Com queda dos dentes, é determinado a reabsorção do processo alveolar, gerando assim uma situação inversa àquela que possui um indivíduo dentado. Na imagem, podemos ver o crânio de um indivíduo desdentado. Dando continuidade aos aspectos etários, eu vou falar sobre as suturas. As suturas são articulações móveis que unem a maior parte dos ossos do crânio. Ela consiste em uma modalidade de junturas fibrosas. Quando se fala em junturas, significa uma região na qual duas coisas estão sendo mantidas próximas, formando uma conexão existente entre quaisquer parte rígida componente do esqueleto. Essas junturas podem ser classificadas de 3 tipos: fibroso, cartilaginoso e sinovial. As mais importantes são as suturas frontal e coronal, que fica entre os 2 ossos parietais, como mostrado na imagem. A sutura lambidoide é presente entre o osso parietal e o osso occipital. O ponto de interseção da sutura frontal e sagital é chamado de bregma, é a parte do meio do crânio. Já o ponto de interseção da sutura sagital e lambidoide é denominado de lambda, e o vértex é o ponto mais elevado do crânio, está situado na sutura sagital, próximo da parte média, alguns centímetros atrás do bregma. Sobre as mudanças das suturas, vou estar falando sobre o que ocorre no desenvolvimento do crânio. Nos recém-nascidos, os primeiros anos de vida, o bregma é o ponto de inserção da sutura sagital e coronal. É nesse local que os ossos estão bem separados no recém-nascido, de modo que forma um espaço preenchido por membranas fibrosas e que denomina no seu fotículo anterior. A ossificação é ao término do 2º ano. O fotículo posterior situa-se entre o occipital e os 2 parietais. Ele fecha entre 4 a 6 meses após o nascimento. Na infância, as fontanelas indicam o desenvolvimento. Ele não é completo nos ossos cranianos. Em suas bordas, seus cantos ainda não estão completamente fechados. Podemos observar isso na imagem,
que há um espaço bem grande entre um osso e o outro. Apesar de uma criança de 5 a 7 anos de idade já ter quase toda a sua capacidade craniana definida, algumas articulações membranosas permanecem abertas até a idade adulta, mas é na infância que inicia o período de osteossutura. É quando o desaparecimento das fortanelas e os ossos se interpenetram, iniciando uma forma simples e posteriormente de formar duplas através do processo de ossificação. No jovem adulto, as suturas cranianas no indivíduo têm um aspecto de linha irregular. As suas suturas exercem grande importância no crescimento da calota craniana. Com a idade, as suturas vão sendo obliteradas, sendo geralmente aceito que a maior das atividades no fechamento ocorre entre 26 a 50 anos. Em uma identificação de um crânio degradado, para ter uma ideia de quantos anos aproximadamente essa pessoa teria, olhando através das suturas, se elas estão completamente fechadas, pode-se dizer que esse indivíduo tem entre 26 a 50 anos. Nos idosos, pode surgir alterações ósseas na natureza trófica, como adelgamento da diploide, atrofia da tábua óssea externa. Vou falar um pouco sobre os aspectos dentários. O desenvolvimento do dente compreende-se em 3 fases. A mineralização é a calcificação do dente. A erupção é quando os dentes se rompem. Podemos observar nessa imagem o nascimento do dente de leite, a formação de toda a arcada dentária nos dentinhos de leite. E a esfoliação é quando os dentes caem, é quando há o processo da perda do dente de leite e do nascimento do dente permanente. Há 3 movimentos das fases eruptivas. O primeiro é o pré-eruptivo, como observamos na primeira imagem. É o início do desenvolvimento dentário até a oclusão da fase da coroa. Ocorre quando os germes dentários estão no interior do tecido da maxila. Externamente, o osso alveolar ele está sendo desenvolvido, formando uma cripta óssea. O crescimento do germe dentário no interior do folículo não é um movimento muito ativo na direção da cavidade oral. No fim do desenvolvimento pré-eruptivo, a coroa já está toda formada e observa um leve grau de reabsorção do teto da cripta óssea. O movimento eruptivo, os germes dentários aí já estão dentro da cripta óssea, com o teto reabsorvido, até o alcance da posição funcional da oclusão. Inicia-se quando a raiz começa a ser formada, a posição inicial da cripta até a penetração da mucosa, como vemos na segunda imagem. O movimento eruptivo intraósseo é o ligamento periodontal, ele está sendo formado, a cripta óssea está metade reabsorvida, a redução do esmalte a redução do esmalte é quando começa a aderir o folículo dentário, formando uma via eruptiva, uma conexão do folículo dentário com a lâmina própria do epitélio oral. O movimento pós-eruptivo é a manutenção do dente erupcionada na posição oclusa, quando a maxila continua em crescimento, em compensação dos desgastes do dente da oclusão proximal. A estrutura suporte periodonto do dente continua se modificando, completando a sua formação na oclusão do dente, o avanço na sua posição final da arcada dentária. Como podemos observar nessa imagem, toda a coroa do dente está formada, a raiz do dente está completa, o cimento do dente está formado, o fechamento do ápice radicular dos dentes molares, pré-molares, caninos, incisivos, e uma cronologia de uma forma de se identificar um crânio ou um cadáver através da arcada dentária, dessa forma, identificando os dentes que já estão sendo desenvolvido ou os dentes que já estão formados, assim como observamos nessa imagem. Esse crânio é um crânio de uma criança, podemos observar que ele possui todos os dentes de leite, que os dentes permanentes já estão formados. Podemos ver aí que o dente molar, a sua coroa está formada, mas a sua raiz não está completa.
numa cronologia dos dentes permanentes. É uma forma de se identificar um crânio adulto ou um crânio de criança. Podemos ver quando os dentes permanentes já estão formados, quando está ocorrendo aquele processo da perda do dente de leite, como podemos observar nessa imagem, é um crânio de uma criança. Podemos ver que há a troca da dentição. Ele já perdeu aí os dentes de leite incisivos, já está no processo de nascimento dos permanentes incisivos. Podemos observar que os dentes estão quase todos completos. E uma forma de se compreender esse estágio é o estágio de Nolan. Se a gente olhar de baixo para cima, podemos perceber desde o zero, a ausência da cripta, até o ponto 6, que fala da coroa completa, a coroa do dente já está toda formada, até chegar no ápice, que é o ponto 10, que é o reticular todo completo, a raiz está completa, a coroa do dente está toda formada. E nessa imagem a gente pode observar que os dentes amarelos são os dentes permanentes, e em azul são os dentes de leite. Desde o nascimento, quando não há dente, como podemos observar com 8 anos, para identificar em uma arcada dentária de um cadáver, se possuir ainda os dentes de leite, se ainda já estiver na fase de crescimento dos permanentes, poder observar que a coroa do dente, nos molares, elas estão formadas, mas a raiz não está completa, seria então um crânio de uma criança de 8 anos. Era uma forma de dedução, uma observação de toda a arcada dentária completa, de todos os dentes permanentes. Poderia ser deduzido que esse crânio teria por volta dos 21, 24 anos, e é assim que poderia ser observado. Muito boas explicações, meninas. Tenho certeza que muito foi aprendido nessa aula. O Jornal Odontal fica por aqui. Para mais notícias, amanhã no mesmo horário.